Caião, olha, o pessoal tá mandando mensagem aqui direto sobre isso, não vou nem ler a mensagem especificamente, Ah, querendo saber a sua opinião sobre o caso da garotinha, né, que teve o aborto negado por 2 semanas a mais de gestação, vítima de estupro, e agora o Ministério Público foi e autorizou ela realizar o aborto. O pessoal quer saber o que você tem a dizer sobre esse caso, Caio, à eu, luz do Evangelho. A pergunta é sempre assim: sob a luz do é, Evangelho, Caio, qual a linha de pensamento está mais perto aí pois é. Eu sobre esse já caso? defini a minha posição a esse respeito há 44 anos, mais ou menos, 43 anos, quando eu escrevi o livro Abrindo o Jogo sobre o Aborto, que continua na validade. E naquele livro eu disse que, conquanto eu pessoalmente seja contrário ao aborto, eu não aborto, eu adoto. Eu sou aquele pai que vai adotando. Eu não vou abortando, eu vou adotando. E quando eu mesmo não posso adotar, eu arranjo alguém para adoção. Eu já ajudei milhares, eu não estou sendo exagerado, gente. Quem viveu nos anos 80 lembra do movimento que eu criei chamado Adoções Adoçam? Depois que eu adotei a minha filhinha caçula, minha princesinha, Jujubinha, do pai, em 84, eu fiquei tão empolgado que eu criei um movimento chamado Adoções Adoçam. E a gente conseguiu facilitar a adoção de milhares e milhares de pessoas. Houve um tempo em que a pessoa que cuidava desse ministério para mim me disse que nós estávamos com uma carteira de mais ou menos 8.000 crianças para serem adotadas e candidatos à adoção, e a gente trabalhava com os juizados de menores, fazendo tudo com os juizados de menores do Rio e de São Paulo. E milhares de pessoas foram adotadas. Houve igrejas, a igreja presbiteriana aqui da Rua 314, em Brasília, que era uma das minhas segundas casas, no tempo em que o reverendo Adailson Sandoval era pastor lá, e eu vinha pregar sempre, e eles eram apaixonados por mim. A adoção da minha filha provocou aqui, só na igreja presbiteriana da 314, cerca de 40 outras adoções. Foi o que os líderes da comunidade me falaram na década de 80. Isso num lugar fora no Brasil inteiro. Então, eu não sou dos que abortam, eu sou dos que adotam e dos que ajudam a adotar, dos que fazem pontes para adoção. Então, quando eu encontro uma situação de uma pessoa já mais ou menos criada, que não é uma menina de 11 anos, uma criança, mas já é uma pessoa adulta e que ficou grávida e me procura para falar de aborto, eu primeiro digo a ela que ela deveria pensar na possibilidade de ter aquela criança. Se ela não quiser ser mãe daquela criança, ela pode me dar a criança, porque eu vou conseguir um pai, uma mãe, enquanto ela está grávida. A criança já sai de lá para pai e para mãe, como eu fiz dezenas de vezes, em tantos lugares. A mãe não queria e queria abortar. E quando a criança nascia, a maioria não quer nem ver, que é para não ficar com nenhum instinto materno em estado de sofrimento, vira para o lado e diz, pode levar. Mas eu conheço meninas que estão com 40 anos, formadas, doutoradas, pós-doutoradas, indo adiante, garotos que foram um grande sucesso da vida e que foram em frente. Então, dizendo primeiro a minha introdução, mas no meu livro Abrindo o Jogo sobre o Aborto,
como o Código Penal brasileiro nos diz, e não é de hoje, é de muito tempo, que é permitido o aborto em caso de violência sexual, estupro. Pode-se fazer o aborto, não é obrigado, é apenas permitido. Se a pessoa que sofreu o agravo, a afronta, o aborto, não pode nem se imaginar cuidando do pai, do filho do violentador, é natural que essa pessoa ou aborte, ou então, se ela tiver uma generosidadezinha a mais, ela aceite a proposta de que alguém cuide da criança para ela para sempre. Mas aí é para se retirar da vida da criança para sempre, para deixar os outros serem os pais para sempre, para não irem perturbar ninguém em tempo algum. E a segunda coisa, o Código Penal brasileiro diz que é ou aborto ou então anencefalia, quando a pessoa nasce sem cérebro ou nasce com dificuldades cerebrais que vão colocá-la num estado de vida praticamente vegetativa, sem expressividade alguma. O Código Penal brasileiro autoriza a prática do aborto. O que me chocou mais do que tudo nesse caso é que eles pediram autorização para fazer, o hospital universitário pediu autorização para fazer o que já estava concedido em lei. Alguma coisa tão maluca de usos e costumes desses últimos 3 anos e meio tomou conta da mente de tanta gente por questões de natureza religiosa e careta, sem levar em consideração o drama, a dor, a angústia, a afronta, o aviltamento de quem sofre uma violência dessa natureza, o cara ainda vai perguntar se era para cumprir a lei ou não. E aí ficou aquela confusão, mas a lei era para ser cumprida e foi cumprida ontem. Agora, não adianta virem também com a conversa de dizer que o garotinho, que é o pai da criança, tinha 13 anos, que era outro menino. Aí eu vi o argumento de gente dizendo por quê? Que já que ele tem 13, ela tem 11. Eles não fizeram um casamento à antiga e ficaram com o neném. Que casamento à antiga, meu amigo? Era a menina que tinha 13, era a menina que tinha 11. O homem sempre tinha de 20 para lá. Já cuidava de si mesmo. Não eram 2 crianças, sob hipótese alguma. Aí alguém vem e diz, mas eles inclusive já estavam acostumados a fazer sexo. Não interessa. Não interessa. Eu comecei a fazer sexo criança, mas não estava preparado para ser pai de ninguém. E nem as meninas que brincavam comigo estavam preparadas para nada disso. Então, quando se alcança uma situação como essa, e não existe nenhum ideal paliativo, um paliativo semi-ideal, para dizer, olha, sai daqui e vai para ali, quando a mãe tem essa condição de passar adiante, não havendo, como na maioria dos casos não há, porque a pessoa está grávida do estuprador. Você pode imaginar o que é sentir aquela coisa crescendo de alguém? Vamos supor, o homem não entende. Vamos supor que você engravidasse pelo rabo, meu filho. Que você levasse na bunda e ficasse grávido do cara que te amarrou, dos que te curraram. Te amarraram e te carcaram. Aí você vai ficar com essa barriga. Você ia andar por aí, meu Deus, é o filho dos meus enrabadores. Para de ser idiota, que você não consegue entender para você nem para sua filha. Não aceite para a filha de ninguém, nem para ninguém. Então, na minha casa, se algo assim acontecesse e a minha filha dissesse, pai, eu fui estuprada, eu não quero, eu mandava tirar o neném. Iria respeitar o desejo dela, ela foi violentada, a prioridade dela,
A vida dela vem antes de qualquer outra vida, porque quem foi violentada com consciência ainda não formada foi a garotinha de 11 anos. Então não tinha nem por que ter essa conversa. Essa conversa já é eco do negacionismo perverso que está tomando conta de usos e costumes e de morais antigas e desumanas entre nós. Mas a minha opinião nunca seria outra, diferentemente dessa.